Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição de meio de semana do nosso Jornal Regional e você confere a partir de agora o que é destaque nas cidades, no estado e no país. Confira as manchetes de hoje. Prefeitura afirma que chegou ao foco do incêndio no lixão de Teresópolis. Cidade continuava coberta por fumaça pelo terceiro dia. Magé amplia a frota da Secretaria Municipal de Saúde com novas ambulâncias. Prefeitura de Guapimirim destaca que reformou e modernizou 14 praças em diferentes comunidades do município. Para combater os roubos de rua em Rio das Ostras e Macaé, polícias fazem operação conjunta. Você confere também outras notícias das cidades, o plantão policial, previsão do tempo e esporte. Fique ligado, porque está iniciando o Jornal Regional. E a gente vai chegando com mais uma edição de meio de semana e vamos destacar nesse primeiro bloco de hoje, começando pela região de Teresópolis. E a cidade de Teresópolis amanheceu nesta quarta-feira, dia 28, numa situação semelhante à de segunda e terça. Talvez menos intensidade da fumaça proveniente do incêndio no lixão da cidade. Mas ainda se vê por todos os bairros os resquícios do incêndio. A situação é mais agravada nos bairros mais próximos, como Fischer, Prata, Fonte Santa, Quinta Lebrão. Mas praticamente em toda a cidade, especialmente na parte da madrugada, quando a fumaça se mistura com a névoa tradicional dessa época do ano, é possível verificar que a situação ainda está muito complicada. A qualidade do ar muito ruim e levando muitos teresopolitanos a procurarem o sistema de saúde para cuidar de questões respiratórias e alérgicas. A prefeitura implantou um gabinete de crise e nós estaremos falando no segundo bloco sobre algumas das ações apontadas pela prefeitura. Porém, enquanto isso, a gente vai reforçando aqui algumas outras informações relativas ao combate ao incêndio que continua. O próprio prefeito Vinícius Clausen falou em entrevista à afiliada da Rede Globo sobre as medidas que estavam sendo tomadas para conter o fogo. Uma das comunidades mais atingidas por toda essa questão é a do Fischer. Nós estivemos conversando com a Adriana Paganotti, presidente da Associação de Moradores, que comentou a situação do bairro. Então, a gente sabe que isso aí já era anunciado há muito tempo e agora, acabou explodindo mesmo. Então, eu sei que até a questão do meio ambiente, sei que o lixão não pode estar funcionando como está funcionando. Só que a nossa preocupação agora são com os moradores do Fischer, que estão passando por essa questão da fumaça, tóxica e tal, mas que muita gente de lá trabalha no lixão, diretamente ou indiretamente, que trabalha lá e depende daquilo lá. Aliás, os comerciantes também, os pequenos comerciantes que nós chamamos lá, vivem do pessoal que trabalha lá. Então, assim, está se discutindo muito de fechar o lixão. Vamos fechar o lixão, ele não pode funcionar, tá bom. E como é que vai ficar essa galera? Qual é a política pública que vai ter? É sempre aquela história, não, vamos dar o acolhimento. Qual é o acolhimento? Porque agora eu vou ter um monte de gente distribuindo cesta básica, um monte de coisas de imediato. E depois que passa tudo, que a fumaça se dissipar, aí continuamos lá precisando das mesmas coisas. Então o que eu quero saber é o seguinte, o que vai ser feito com os catadores, mas que atenda a eles de fato, não é um programa que inventem mirabolantes, pessoas que nunca pisaram lá e não sabem a situação deles de fato. É isso que a gente quer saber. Eu aprendi nas aulas de ciências que meio ambiente é vegetação, é os animais e as pessoas, nós fazemos parte do meio ambiente, entendeu? Nós também somos do meio ambiente. Fazemos parte desse meio ambiente. Então, que se preocupe com a vegetação, se preocupe com a questão do ar, de tudo, mas com as pessoas que moram lá e precisam de trabalho, mas trabalho mesmo, porque promessa de emprego, promessa de pote, não tem emprego para todo mundo na cidade.
para os catadores, para quem trabalha nas reciclagens lá, porque não é só os catadores diretamente lá, envolve muita gente. É muita gente que é envolvida com esse tipo de trabalho. Então, assim, e soluções que não atendam só as demandas que está sendo cobrado agora das entidades, entendeu? Que agora todo mundo vai cobrar o fechamento do lixão imediato. Ah, tem que atender isso? Ah, tem. Mas e o povo? Como é que vai ficar? E a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, iniciou o projeto Tampinha Animal, em parceria com o Depósito de Material Reciclado. A ação pretende arrecadar tampinhas plásticas para que sejam trocadas por ração, que serão doadas aos protetores independentes da cidade que cuidam dos animais abandonados. Na cidade serão disponibilizados 2 coletores, um na Praça 7 de Setembro, em Piabetá, e o outro na sede da Secretaria de Agricultura, na Avenida Simão da Mota, sem número, no centro de Magé. Como destacamos na edição anterior do Jornal Regional, o município de Magé inaugurou, nos últimos dias, sua 51ª Unidade de Saúde da Família na atual gestão. E no mesmo dia da inauguração da USF-BNH em Santo Aleixo, o prefeito Renato Cozzolino anunciou que estava adquirindo 50 novas ambulâncias para a frota da saúde no município. Segundo o prefeito, isso reafirma seu compromisso no investimento na área de saúde e no bem-estar dos cidadãos mageenses. São 40 ambulâncias pequenas e 10 grandes, todas equipadas com suporte de equipamento básico. Diz ainda o prefeito que cada uma das ambulâncias é mais do que um veículo, mas um símbolo do compromisso em realizar uma gestão totalmente comprometida com o cidadão de Magé e com investimentos na área da saúde. Bom, nós falamos agora de Guapimirim, enquanto vemos aí imagens de vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura, falando sobre as praças recuperadas e modernizadas na atual gestão. É verdade que existem ainda muitas demandas a serem vencidas no município, mas não há como negar que para o bem-estar da população, até mesmo para a questão do orgulho de cada bairro da cidade, é muito positivo ter uma área de lazer bem equipada, moderna, com todas as condições de oferecer esporte e lazer para os moradores de diferentes idades. Segundo o vídeo da Prefeitura, foram 14 praças totalmente remodeladas no município, com a promessa de que outros avanços virão ainda nesta área. Fica o registro aqui no Jornal Regional. E na manhã desta quarta-feira, dia 28, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou os números do censo. A gente vai trazer mais detalhes a nível nacional daqui a pouco. Mas vamos conferir como ficou a questão dos municípios. E a gente começa por Petrópolis. A população petropolitana, segundo o censo 2022, teve queda de 5,71% em comparação com o ano de 2010, quando foi realizado o último censo. A população chegou a 278.881 moradores. Mesmo assim, o município de Petrópolis está em 9º lugar no estado do Rio de Janeiro, 49º na região sudeste e 99º no país. Vamos conferir os números das outras cidades que abrangemos aqui no Jornal Regional. A cidade de Teresópolis apareceu com uma população de 165.123 habitantes, com uma taxa de crescimento populacional entre 2010 e 2022 de 0,84%. Em 2010, a cidade tinha, segundo o censo daquela época, 163.746 moradores. O município de Magé teve uma variação muito pequena, segundo o censo 2022, entre o censo 2010 e o divulgado nesta quarta-feira. Pulou de 227.667 moradores para 228.127, uma taxa de crescimento de 0,2%. Baixo crescimento populacional também em Guapimirim.
Entre 2010 e 2022, segundo o censo, a população local pulou de 51.233 para 51.696 habitantes, uma taxa de crescimento de 0,9%. Contrastando com a variação na região dos lagos. Por exemplo, o município de Rio das Ostras, que nós muito destacamos aqui no Jornal Regional, aparece com um crescimento nesse período de 12 anos de 48,08%, pulando de 105.680 habitantes em 2010 para 156.491 no ano de 2022. População quase atingindo, por exemplo, do município de Teresópolis. Macaé também registrou crescimento, mas inferior ao de Rio das Ostras, um crescimento populacional de 19,17% entre 2010 e 2022, pulando de 206.753 habitantes para 246.391. Seguindo a tendência de crescimento na região dos lagos, todos os municípios da região dos lagos tiveram um aumento considerável populacional durante esses 12 anos, entre um censo e outro. E o município de Casimiro de Abreu, em grande parte pelo crescimento da região de Barra de São João, teve um crescimento de 30,45%, pulando de 35.347 habitantes em 2010 para 46.110 em 2022, segundo o IBGE. Bom, e fechando esse primeiro giro de informações pelos municípios, a cidade de Arraial do Cabo, que também teve crescimento populacional segundo o IBGE, registrou um espetáculo da natureza. Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceiro aqui do Jornal Regional, traz mais detalhes. Momentos que só a natureza pode nos proporcionar. Os saltos das baleias jubarte em Arraial do Cabo chamam a atenção de todos. As imagens de Marcelo Gá são de impressionar. De acordo com especialistas, além de serem um espetáculo visual deslumbrante, os saltos das baleias jubarte servem como forma de comunicação, chamando a atenção de outros membros da espécie e transmitindo mensagens importantes. Este é o período de reprodução da espécie, que migra das águas geladas da Antártida para as temperaturas quentes de Abrolhos. Nesta temporada, que começou em junho, reúne milhares de animais na região. Trazendo agora informações do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Um relatório da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou o grande número de casos de tortura no estado. Confira mais detalhes numa reportagem da TV Brasil. Os policiais militares foram apontados como os autores de quase 80% das agressões contra presos. O relatório realizado pela Defensoria Pública do Estado também mostra que os 3 tipos de violência mais sofridos pelos detentos foram socos, chutes ou tapas no rosto. E pelo menos 157 detentos precisaram ser encaminhados para um médico. Segundo o documento, a maioria dos ataques físicos ocorreram já nos locais dos supostos crimes e dentro da prisão. Na comparação com a primeira edição da pesquisa, há 4 anos, houve um aumento de 14% no número total de maus-tratos registrados. Em relação ao perfil das pessoas agredidas, a maior parte das vítimas de tortura era negra e homem, e mais da metade tinha entre 18 e 25 anos. Outra reportagem da TV Brasil fala sobre a divulgação do relatório de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas. Confira. Quase 2.000 quilos de ouro extraídos irregularmente de terras Yanomami já foram apreendidos pelas Forças Armadas em Roraima. Os números são da chamada Operação de Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, criada em janeiro de 2023 para combater as invasões às terras indígenas na região norte do país.
Além do governo federal e do contingente militar, a Polícia Federal e o IBAMA também atuam na repressão ao crime e nas ações humanitárias em terras Yanomami. Quando nós constatamos que dados, inclusive, da própria Polícia Federal e das agências como um todo, mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra indígena. A diminuição da atividade garimpeira nesta área, a diminuição, então, dos próprios garimpeiros cometendo crimes ambientais. Isso é uma grande conquista para que nós tenhamos na terra indígena a volta à normalidade e a preservação do meio ambiente. Vamos a um rápido intervalo. Na volta você confere informações dos outros municípios, previsão do tempo, plantão policial e o esporte. Em instantes. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional, e a gente vai dar aquele giro de informações das cidades. E a gente destaca Rio das Ostras, porque vai até sexta-feira, dia 30 de junho, o prazo para os moradores votarem na página do POP, que é o Planejamento e Orçamento Participativo. Você confere o link. E vale lembrar que ao entrar no portal é preciso digitar o número do CPF e em seguida informar a localidade na qual reside para selecionar até 10 demandas em diferentes áreas, que passam por agricultura, pecuária e pesca, assistência social, comércio e serviços, cultura, desporto e lazer, educação, habitação, indústria, meio ambiente, saneamento, saúde, segurança pública, trabalho, transporte e mobilidade e também urbanismo. Vale destacar também que estão acontecendo as audiências públicas e nessa quinta-feira, dia 29, estará acontecendo em Cidade Praiana, na Escola Municipal Sebastião Lobac. Ainda destacando o Rio das Ostras, nesta quinta-feira acontece uma edição especial do projeto Sou da Casa, com a parceria da ONG Ostras G Diversidade, encerrando o mês do orgulho LGBTQIA+. O dia 28 marca a data do orgulho LGBTQIA+, mas o evento acontece nesta quinta às 19 horas no Teatro Municipal, com a participação de vários artistas da cidade. Bom, vamos falar agora da Bauerfest, a festa do colono alemão em Petrópolis, que teve seu primeiro final de semana e... Segundo informações da Prefeitura, nas barreiras para ônibus e vans de turismo instaladas nos pórticos do Bingen e Quitandinha e do Retiro, passaram 192 ônibus e 102 vans. A ação é parte do plano de mobilidade elaborado pela CPTrans. Ainda outros números das primeiras noites foi de uma ocupação na hotelaria do município em torno de 80,21%, sendo que a média maior no primeiro distrito, em torno de 89,62%, e cerca de 71,99% no quinto distrito na região de Itaipava. Vale destacar que o evento vai até dia 9 de julho e com relação
aos dias de funcionamento, né, na Praça Visconde de Mauá, Biergarten, funcionando a partir de sexta-feira, 16 horas, já o Palácio de Cristal funcionando de terça a quinta, de 12 às 22 horas, e no final de semana com horário diferenciado a partir de 10 da manhã. Bom, voltamos a falar agora de Teresópolis, onde na noite dessa terça-feira o prefeito Vinícius Clausen se reuniu com os secretários municipais de diversas pastas para a primeira reunião do chamado Gabinete de Crise, que tem como objetivo, segundo o prefeito, debater as soluções para o problema causado pelo incêndio no lixão. A gente confere na sequência um vídeo divulgado pelo próprio prefeito na manhã de hoje, direto do lixão, falando sobre o combate ao fogo que ainda provocava grande fumaça tóxica no município. Teresópolis, seguimos aqui do aterro sanitário, acompanhando as operações. Como vocês podem ver, estamos aqui alcançando o núcleo do incêndio. As nossas equipes da Defesa Civil, Meio Ambiente, Serviço Público, Obras, Segurança Pública, os bombeiros presentes, todos aqui imbuídos para combater e acabar com as chamas e a produção de fumaça. Ontem conseguimos lograr êxito fazendo esse acesso lateral onde as máquinas estão trabalhando e alcançamos o núcleo do fogo. E agora fazer o aterramento para abafar as chamas e conter a fumaça. Graças a Deus, os trabalhos avançaram muito de ontem para hoje. Eu estou aqui mostrando para vocês na íntegra todo o trabalho e enfrentamento do nosso gabinete de crise para conter as chamas do aterro do Fischler. E estamos apurando os responsáveis por esse crime absurdo contra a nossa cidade. Momento de saber a previsão do tempo, ou melhor, a previsão do clima-tempo para a região sudeste. Nesta quarta-feira, sobre todo o sudeste, a condição vai ser de tempo firme. O sol brilha no céu entre poucas nuvens, ou seja, alta radiação solar. Além disso, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em boa parte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e também áreas do sul de Minas Gerais. Falando nas temperaturas, grande amplitude térmica deve ser observada, mínima de 11 graus em Belo Horizonte, 14 em São Paulo e a temperatura máxima até o meio da tarde chega a 30 graus em Vitória e 32 no Rio de Janeiro. O giro de notícias agora é do campo policial. Vamos trazer aí o que foi destaque nos últimos dias nos plantões das delegacias de Polícia Civil e nos batalhões de Polícia Militar das cidades. Começamos por Rio das Ostras, onde foi preso um homem que estava com mandado aberto de prisão por tráfico de drogas. A polícia foi ao local verificar uma denúncia de perturbação do sossego por conta de som alto de carro. Quando chegou no local, ao fazer a averiguação do motorista do veículo, constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia, junto com a mulher que estava no seu veículo. Ela, no entanto, foi ouvida e liberada e o acusado ficou detido. E a Polícia Militar de Rio das Ostras recuperou uma motocicleta roubada na noite de domingo, dia 25, em frente à farmácia Max, no centro da cidade. Segundo a ocorrência, após comunicada sobre o roubo do veículo, as buscas foram iniciadas e a moto foi recuperada na comunidade das Malvinas, em Macaé, por policiais do GAT que estavam em patrulhamento. O caso foi registrado na 128ª DP de Rio das Ostras. E você confere na sequência reportagem de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, sobre uma operação conjunta contra roubos de rua na região. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé começou essa semana. O objetivo é coibir os roubos de rua, realizar prisões em flagrantes
e cumprir mandados de prisão em aberto contra criminosos rotineiramente envolvidos com roubos a pedestres. A operação reúne esforços de várias delegacias do Programa de Segurança Presente do Batalhão Policial, visando intensificar a presença policial e garantir a segurança da população. Durante esse período, todo o efetivo policial estará empenhado na ação. A ação da Polícia Civil começou na última segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira e está presente nos municípios aqui da nossa região, em Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. Um planejamento estratégico conjuntamente realizado entre Polícia Civil e Polícia Militar, nós estaremos ao longo dessa semana ampliando as forças de prevenção nessas diversas cidades, né, que são atendidas tanto pelas companhias do 32º Batalhão de Polícia Militar, mas também pelas 123 Delegacias de Polícia, 128, 121, 122 e 130. Tá? Esse tipo de delito tem, portanto, como vou dizer, uma tradição de combate atuar mais a partir de ações preventivas. Então, por isso nós estaremos nos juntando à Polícia Militar, que tem por mistério, tem por função o policiamento ostensivo, para garantir um aumento das forças e, com isso, melhores resultados também na redução desses crimes que já vêm em flagrante redução. Ainda na região, na noite da terça-feira, dia 27, na RJ 162, em Rio das Ostras, agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária prenderam uma mulher que estava transportando grande quantidade de drogas. A mulher de 30 anos foi presa em flagrante. Ela foi capturada levando a droga em um veículo de compartilhamento de viagens. As drogas vinham de Itaboraí para uma comunidade em Rio das Ostras. Ela foi conduzida para a 121ª Delegacia de Polícia em Casimiro de Abreu, onde ficou detida. E reforçar aí que mais um homicídio foi registrado em Teresópolis esta semana. A polícia ainda investiga o caso da morte de Carlos Roberto do Espírito Santo, 74 anos, que foi retirado da sua residência no bairro do Corta-Vento e encontrado morto na mala de um veículo na estrada de Pimenteiras. Também foi levado o carro da vítima, ele foi deixado num veículo usado pelos bandidos e o seu carro também foi roubado, foi encontrado posteriormente no bairro de Quebra-Frascos. A polícia de Teresópolis investiga mais este caso de assassinato no município em 2023. Bom, e a gente vai falar também de esporte nessa edição do Jornal Regional. Afinal de contas, você vê a torcida do Fluminense que lotou o Maracanã para apoiar o time na classificação pela Libertadores da América. Empate em 1-1 com o Sporting Cristal. O gol foi dele, ele que chegou a 70 gols com a camisa tricolor, Germán Cano, e fez 1-0 o Fluminense. Depois o Sporting Cristal empatou, mas o empate conseguiu garantir a vaga do Fluminense para a fase seguinte. Nessa quinta-feira tem Esporte Mais, falando outras informações de Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, além do esporte local. Quero agradecer a sua audiência, agradecer o trabalho da nossa equipe técnica e convidando a continuar ligado em nossa programação. Grande abraço e até o próximo Jornal Regional. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723.
Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.